total atenção. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos do 1 até o 5. Primeira epístola de Paulo aos irmãos de Tessalônica, capítulo 5, versículo 1 até o 5. Todos acharam? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, ele virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escapará. Vamos ficar só até o versículo 3. Irmãos, essa epístola de Paulo é uma epístola muito pequena, mas o conteúdo dela é maravilhoso. A igreja de Tessalônica era uma igreja com irmãos recém-convertidos, fazia um pouco tempo, e o interessante desses irmãos é que a fé deles era tal que eles não se abalaram diante das perseguições. Uma igreja de novos convertidos sendo perseguidos, e mesmo assim eles continuaram perseverantes na fé. E uma das características da igreja dos Tessalonicenses era que esses irmãos, eles aguardavam a volta de Jesus Cristo. Era um assunto de extrema preocupação para eles. A primeira epístola de Paulo e a segunda aos Tessalonicenses, o assunto está relacionado com a volta do Senhor. Eram assuntos escatológicos. A igreja de Tessalonicenses estava preocupada com esse assunto. Esse é um assunto maravilhoso, irmãos. Muitas pessoas não querem pregar sobre assuntos escatológicos dos últimos tempos, porque são difíceis. São muito difíceis de se compreender. O irmão Cícero sempre se debruça nos textos, e ele sempre gosta de postar no seu WhatsApp, no status, algum estudo sobre Apocalipse. Os irmãos de vez em quando também podem consultar e ver lá algumas postagens que ele faz. Esse é um conteúdo maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Os irmãos se converteram, estavam sendo perseguidos, mas permaneceram firmes na fé. A preocupação maior deles era a volta de Jesus Cristo. Eles estavam preocupados com isso. É tanto que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, eles estavam preocupados com os irmãos que haviam morrido, os crentes que haviam morrido. E eles pensavam: será que eles vão perder o arrebatamento? E agora? O que vai acontecer? Aí é aí onde Paulo escreve dizendo: não, eles não vão perder o arrebatamento. Jesus virá do céu, com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os que morreram ressuscitarão, e nós seremos transformados e subiremos juntamente com os que morreram ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Aí Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A vinda de Cristo é consolo para o crente sincero. Glória a Jesus. A vinda de Cristo é medo para o crente que não tem certeza de sua salvação. A vinda de Jesus é terror para crentes que estão no pecado. Mas para aqueles
que vivem uma vida santa e que estão aguardando, vigilantes, a vinda do Senhor é consolo. É consolo, é consolo. Esse mundo está indo de mal a pior, mas nós estamos aguardando Jesus Cristo, aquele que vem para nos buscar e tirar deste mundo de pecado e maldade. Depois do capítulo 4, onde Paulo vai falar sobre o arrebatamento, a ressurreição e o arrebatamento, Paulo entra agora no capítulo 5, introduzindo uma expressão no grego que indica mudança de assunto, tá? Indica uma mudança de assunto. Paulo está respondendo à pergunta dos irmãos sobre o dia do Senhor. Qual é a relação do dia do Senhor com o arrebatamento? Ela é uma pergunta que está relacionada também à escatologia. E Paulo vai dizer para os irmãos, acerca dos tempos, das estações, quando vai ser, isso vai acontecer, vocês não precisam que eu escreva para vocês. Paulo dizia isso porque o dia do Senhor era um conteúdo já muito conhecido. Estava no Antigo Testamento, era muito falado sobre o dia do Senhor. Paulo diz, porque vós mesmos sabeis, vocês sabem, que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. É algo repentino, algo inesperado. Para os pós-tribulacionistas, o dia do Senhor, ele vai se iniciar, para o pós-tribulacionista, tá? O dia do Senhor se iniciará depois da grande tribulação. Para eles, o dia do Senhor vai começar ali, depois da tribulação. Segundo eles, o dia do Senhor é o dia da vinda de Jesus. Ele descerá do céu em glória, e a igreja, que para eles passou pela grande tribulação, será naquele dia arrebatada até os ares e não irá para o céu. Ela retornará imediatamente com Cristo para a terra, onde ele pelejará e vencerá os exércitos da besta na batalha do Armagedon. Então, quando um pós-tribulacionista olha para essa passagem aqui do dia do Senhor em Tessalonicenses, eles entendem que Paulo está falando da vinda de Jesus e do arrebatamento da igreja. Eles entendem isso, que Paulo queria dizer assim, que a vinda de Jesus e o arrebatamento ele virá quando disserem que há paz e segurança. Para eles esse é o assunto aqui tratado. No entanto, essa compreensão, ela está equivocada. Porque o versículo 3 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 3 aqui está dizendo que o dia do Senhor, ele virá quando disserem o quê? Que há paz e segurança. Então o dia do Senhor virá quando disserem que há paz e segurança. Qualquer leitor atento do livro de Apocalipse sabe que paz e segurança são duas coisas que não haverá na terra antes da vinda de Jesus. Duas coisas que não haverá, nem paz nem segurança. Quando Jesus vier em glória, e a vinda que eles creem, com seus exércitos, a terra estará um caos. Ela passou por um período difícil de tribulação. As nações também estão em guerra contra Israel. Jesus virá durante uma batalha chamada Batalha do Armagedon, quando todas as nações se voltarem contra Israel. E isso não é nem de longe clima de paz e segurança, tá? Então não faz sentido. O dia do Senhor, ele não começa com a vinda de Jesus em glória. Esse dia já começou há muito tempo. A segunda vinda de Cristo faz parte do dia do Senhor, mas não é o começo desse dia. O dia do Senhor vai começar 7 anos antes
da vinda de Cristo. 7 anos antes da vinda de Jesus em glória com os seus santos, o dia do Senhor já terá começado. Portanto, o texto aqui de Tessalonicenses não está falando da vinda de Jesus e do arrebatamento, mas do início do dia do Senhor e dos acontecimentos que seguirão a esse dia. Então, a pergunta fica: o que é o dia do Senhor? O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor, irmãos, não é um dia humano de 24 horas. Deus, Ele é Senhor do tempo. Ele vê o tempo diferente de nós. Para Deus, 1000 anos pode ser um dia, e um dia pode ser como 1000 anos. Portanto, o dia do Senhor é um grande período de tempo no qual Deus intervirá na história da humanidade. Apesar de não ser um dia de 24 horas, ele possui analogia com o dia humano de 24 horas. O dia judaico, os judeus, o dia deles é dividido em 2 partes, tá? Um período em que há trevas e um período em que há luz. É assim que é dividido o dia judaico, que começa ao pôr do sol, ao anoitecer, começa o dia judaico, com um período de trevas chamado de noite. E a segunda parte do dia judaico é o dia de luz, que é o período do dia em que as pessoas trabalham normalmente. Assim também será o dia do Senhor. Ele se iniciará com um período de trevas, no qual Deus vai derramar da sua ira para julgar esse mundo pecaminoso que rejeitou a Cristo e amou o pecado. A segunda parte do dia do Senhor será o período de luz, onde Cristo reinará sobre a terra por 1000 anos. Os justos entrarão no seu reino e desfrutarão das bênçãos que Cristo tem preparado para eles. No entanto, a parte do dia do Senhor mencionado aqui por Paulo é o início do dia do Senhor, que é o período de trevas, o período de escuridão, que é quando Deus derramará a sua ira. É esse período aqui que Paulo está falando. Quando vai começar esse período? Essa parte do dia do Senhor começará com a tribulação e se estenderá até a vinda de Cristo depois da tribulação, quando ele vier em poder e grande glória. Veja, por exemplo, Sofonias, o capítulo 1, versículo 14 e 15. Sofonias, o capítulo 1, versículo 14 e 15. Um livro bem difícil dos irmãos acharem, não é? Sofonias diz assim: o grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Versículo 15. Aquele dia é um dia de indignação, é um dia de angústia, é um dia de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Observe aqui, em Sofonias ainda no capítulo 1, versículo 14 e 15, a minha Bíblia traz uma informação interessante sobre esse dia do Senhor. Capítulo 1, versículo 15, diz que aquele dia é um dia de indignação e dia de angústia. A palavra aqui na minha Bíblia e no texto hebraico é tribulação.
O dia do Senhor será um dia de indignação, dia de tribulação. Essa é uma das características do dia do Senhor. Meus irmãos, no mundo atual em que vivemos, as pessoas não temem mais a Deus. Não há mais temor no coração das pessoas. O nome de Deus é blasfemado e banalizado pela sociedade. Eles estão transformando o mal em bem e chamando o bem de mal. É assim que a nossa sociedade está. As pessoas se entregaram à imoralidade e aos sentimentos perversos. Eles estão ficando cada vez mais atrevidos. Atrevidos. Você já viu isso? Você viu no período do carnaval a nudez, a prostituição, a imoralidade explícita? Eles expõem nas ruas trailers com imagens de demônios. Eles zombam do cristianismo, fazem sátiras do diabo, arrastando e torturando Jesus. O personagem, o camarada que faz o papel de diabo, é o mesmo que vai fazer o papel de Jesus. Diz que tem um prazer, vamos soltar os nossos demônios, vamos fazer isso. As pessoas estão desprezando a Deus de maneira clara, de maneira visível, perceptível. Outras pessoas dizem, sem nenhum temor, que eles preferem o inferno pelo prazer do pecado do que o céu. Eu já vi pessoas dizendo assim: se o Marco Feliciano for estar no céu, eu prefiro o inferno do que estar lá com ele. Pelo que ele prega, ele é contra a ideologia de gênero. Aí as pessoas dizem: eu prefiro ir para o inferno. Eu não quero esse céu em que Deus aceita um homem como ele, homofóbico. É assim que as pessoas estão dizendo. Os cristãos, eles estão sendo zombados, humilhados e impedidos de pregarem nas ruas. Mas ninguém se incomoda de ouvir um carro de som a toda altura, com músicas que incitam ao crime, à traição, uso de drogas e prostituição. Os valores cristãos estão sendo desprezados, enquanto o aborto, as drogas, os pequenos furtos são considerados normais na sociedade. Enquanto isso, os justos, os crentes, os servos de Deus, eles gemem ao ver a maldade e o pecado e se perguntam a Deus: até quando, Senhor? Até quando o mundo continuará assim? Até quando eu vou ver esse pecado, a imoralidade? Até quando eu vou ver a violência no mundo e o Senhor não fará nada? Mas a resposta já foi dada há muito tempo pelos profetas. Em Isaías, o capítulo 13, o versículo 9 a 11, a resposta para o clamor dos santos já está na Bíblia. Eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir os pecadores dela. Versículo 10: porque as estrelas do céu e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Versículo 11: e visita
capítulo 13, o versículo 9. O dia do Senhor é um dia de ira. É um dia de ira. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 2, Paulo diz que esse dia virá inesperadamente. Ele virá como um ladrão de noite. No versículo 3, as pessoas estarão se sentindo em paz e segurança quando esse dia chegar. Olha o que o texto diz: pois que quando disserem a paz, finalmente estamos em paz, nos sentimos seguros, está tudo bem, tudo tranquilo, tudo ótimo. Paulo diz: então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida. Vem de repente. A mulher que está grávida está lá, está ótimo. De repente vem as contrações. De repente ela começa a sentir as dores e ela tem que parar tudo o que está fazendo. Não é verdade? Começa o alvoroço. Estava lá em paz, lavando os troços, aquela coisa. E de repente, as dores vai ser repentinamente, inesperadamente. O dia do Senhor virá quando as pessoas se acharem em paz e segurança. Em Apocalipse, o único período em que as pessoas se sentirão em paz e segurança, sabe qual é o único período? É durante a abertura do primeiro selo, com o aparecimento do cavaleiro montado no cavalo branco. Durante esse período, as pessoas ainda estarão se sentindo em paz e segurança. Em Apocalipse, capítulo 6, o versículo 3. Eu sei disso porque quando se abre o segundo selo, a Bíblia diz que a paz da terra será tirada. Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, qual é o primeiro selo? Um cavaleiro, um cavalo branco, e um cavaleiro que está montado nele. Ele tem coroa, tem um arco, saiu vitorioso para vencer. Depois desse cavaleiro no cavalo branco, o segundo selo é aberto. E o que acontece? E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. Próximo versículo. E saiu outro cavalo, que é um cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre esse cavalo vermelho, foi permitido a ele que ele tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Está vendo? Paulo disse: o dia do Senhor virá quando disserem a paz e segurança. A paz e segurança. De repente o segundo selo é aberto. E o que acontece? Quando as pessoas estão se sentindo em paz e segurança, foi dado para que tirasse a paz da terra. Portanto, aqui nós temos a evidência de que o dia do Senhor já começou e que a ira de Deus está sendo derramada. É Cristo quem está abrindo o selo. A ira do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, é Ele quem está abrindo o selo e derramando as desgraças para a humanidade, punindo-as pelo seu pecado. No versículo 5 e 6, o terceiro selo é aberto por Cristo, e Ele traz a fome. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nesse cavalo, tinha uma balança na mão. Próximo versículo. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: um
que o vinho. Este cavalo preto e o cavaleiro em cima dele com uma balança representa a fome. A fome. E o texto está dizendo: uma medida, isto é, 1 quilo de trigo por um dinheiro. O dinheiro aqui mencionado, está falando de uma moeda grega, está falando do denário. Essa moeda grega era o valor, o salário de um dia de trabalho, era o que um trabalhador ganhava por dia. E o texto está dizendo que o que ele ganha por dia só dá para comprar 1 quilo de trigo. 1 quilo de trigo. Nos tempos bíblicos, com esta moeda, dava para você comprar 8 quilos de trigo. Mas nesse período a fome vai ser tão grande que tudo vai ficar caro. O salário de um dia só dá para comprar 1 quilo de trigo. Depois nós temos aqui 3 medidas de cevada por um dinheiro, um denário. O salário de um dia dá para comprar 3 quilos de cevada. A cevada já é um material mais barato, já não é tão bom quanto o trigo. Com um denário, o salário de um dia naquele tempo dava para você comprar 20 quilos de cevada. Mas aqui só vai dar para comprar 3. A fome, a ira do Senhor sendo derramada sobre a terra. As pessoas comem, as pessoas bebem, as pessoas festejam, as pessoas ignoram até a crise do país e ainda tiram seu tempo, gastam dinheiro para zombar de Deus numa festa. Mas vai chegar o dia em que a fome virá, a carestia virá. No versículo 7 e 8, o 4º selo é aberto. O que acontece? E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: venha e veja. Próximo versículo: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. Cavalo amarelo representando a morte, e o inferno o seguia. Eram as pessoas morrendo e já indo direto para o destino delas. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, com a fome e com a peste e com as feras da terra. O período vai ser tão difícil que os próprios animais, eles vão entrar, invadir as cidades e matar pessoas em busca de alimento. Peste, guerra, a espada, fome, peste e as feras da terra. Todas essas descrições aqui dos selos são as características descritas na Bíblia do juízo de Deus. Em Ezequiel, capítulo 14, o versículo 21, vamos ver o que está escrito. Porque assim diz o Senhor, Ezequiel 14, 21, assim diz o Senhor Jeová: quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos. A ira de Deus aqui, Deus diz: tem 4 instrumentos que eu uso para punir, para derramar minha ira, julgar as pessoas. Quais são? A espada, a fome, os animais e a peste. 4 instrumentos do juízo de Deus, mostrando que a ira de Deus já está sendo derramada. O dia do Senhor já começou. Já começou. O 6º selo, ele é aberto em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 e 13. Quando o 6º selo é aberto, esses 2 versículos, vamos ver o que está dizendo. E havendo aberto o 6º selo, olhei,
E eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Próximo versículo. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Já viu aqueles pés de frutos? Quando dá um vento muito forte, de repente os frutos verdes todos caem. Esses textos aqui, eles estão de acordo com Isaías, o capítulo 13, versículo 9 e 10. Isaías diz que esses eventos acontecerão no dia do Senhor. Olha o que Isaías diz: eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Que dia é esse? O dia do Senhor. Próximo versículo. As estrelas dos céus e os astros deixarão de dar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. A mesma coisa que está descrito em Apocalipse. Isso acontecerá no dia do Senhor. Em Apocalipse, o capítulo 6, no versículo 14 até o 17, diz o seguinte: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Olha o que acontece. Próximo versículo. E os reis da terra, os grandes, aqueles que desafiavam a Deus, aqueles que achavam que tinham poder e que Deus não faria nada, os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Próximo versículo. E diziam aos montes, essas pessoas se escondiam, irmãos, nos buracos das cavernas e das rochas, e diziam para as montanhas: caiam em cima da gente e nos esconda do rosto daquele que está sentado sobre o trono, nos esconda da ira do Cordeiro. As pessoas podem zombar de Deus agora, Ele não vai fazer nada, Ele está deixando, porque a medida dos pecados da humanidade ainda não chegaram ao limite, mas quando chegar o dia, os atrevidos, aqueles que achavam que podiam zombar de Deus, desafiar a Deus, blasfemar de Deus, perseguir o povo de Deus, Ele vai dizer: aquele está sentado em seu trono, Ele é rei, esconda-nos do rosto dele, esconda-nos da ira de Jesus. Ó pedras, montes, caiam por cima de nós e nos esconda. Eu não quero que Deus me veja. Glória a Deus. Versículo 17. Eles agora vão entender, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Eles estão dizendo: porque a ira de Deus chegou. Quem vai suportar isso? Quem vai permanecer diante de Deus assim, como se não fosse atingido nem abalado por isso? Quem? Ninguém. Chegou. A palavra aqui está falando que as pessoas, essa palavra aqui é vindo o grande dia da sua ira. Esta é uma expressão reflexiva. Agora eles vieram entender que tudo que veio acontecendo até aquele momento era o dia do Senhor que tinha chegado. A ira de Deus estava sendo derramada. Mas quando aqui aconteceu isto, tudo isto aqui que foi descrito, essas pessoas perceberam: isso aí não são fenômenos naturais não, isso aí só pode ter vindo de Deus.
Deus está irado conosco. Deus é tão sábio que Ele usa até os elementos naturais, usa a natureza, sua criação, para dar recado para o ser humano. A Bíblia diz que a própria criação manifesta a glória de Deus, os atributos de Deus são conhecidos através da criação, e a ira de Deus também aqui está sendo demonstrada. Quando as pessoas veem as desgraças que estão ocorrendo, eles fogem, entram nas cavernas para fugir da ira de Deus, porque eles entenderam que o que estava acontecendo até agora era a ira de Deus, e nós não podemos mais escapar desse dia. Essa descrição aqui, que é dada em Apocalipse, volta um pouquinho, irmão Cícero. Um pouco mais. Versículo 15, 14. O céu retirou-se como um livro, os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. As pessoas vendo isso, terra se abrindo, as coisas caindo, montanhas. Já imaginou? As pessoas vendo isto? Próximo versículo. Os homens se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, procurando buraco para se esconder. E no próximo versículo, eles diziam: caiam sobre nós e nos esconda do rosto de Jesus Cristo, daquele que está sentado sobre o trono, de Deus, de Deus Pai, e da ira do Cordeiro. Nos esconda. Isso está de acordo com Isaías, sobre o dia do Senhor. Isaías capítulo 2, versículo 10. Olha o que o texto diz. Oh meu Deus, as pessoas hoje zombam. Isaías já estava zombando há muito tempo de quem zomba de Deus, dizendo: vai, entra nas rochas, esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Se esconda da presença de Deus. Versículo 12, Isaías diz: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Nesse dia, quem se exalta, os soberbos, vão ser abatidos. Versículo 19. Olha o que Isaías diz, irmãos: então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. As pessoas vão ficar assombradas ao ver a demonstração da ira de Deus. Versículo 21. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Para você que vive a vida como se Deus não existisse. Você sabe que tem até cristãos que vivem a vida como se Deus não existisse? Ele é um ateu prático. Ele é cristão nominal, não há fé real. A sua vida é demonstrada pela prática constante do pecado. O texto, para você que vive uma vida como se Deus não existisse, e como se Deus não fosse pedir conta de suas ações, para um mundo que zomba de Deus e acha que Deus não vai fazer nada, que podem pintar e bordar, que podem fazer do bem mal e do mal bem, que podem achar que podem matar crianças no ventre, que podem se prostituir, que podem se envolver na homossexualidade,
Arrependa-se dos seus pecados. Abandone a sua imoralidade. Abandone a prostituição. Abandone o adultério. Só existe uma forma de escapar da ira de Deus. Arrependa-se dos seus pecados e converta-se a Cristo Jesus. Ele é poderoso para te salvar do dia da ira e te levar para o reino eterno. Não brinque. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Não brinque de ser cristão. Não brinque de ser crente. Não se diga ser religioso, vivendo uma vida de imoralidade, vivendo uma vida com constantes palavrões, uma vida cheia de intrigas, de mentira, de roubo, de traição. Não me venha dizer que você tem Deus no seu coração. Deus não está no seu coração. Não me venha dizer que você é filho de Deus. Você é filho do diabo. O diabo é seu pai. E você faz o que o diabo quer. Você mente, você bebe, você fuma, você se droga. Se converta, arrependa-se dos seus pecados antes que a ira do Senhor seja descarregada sobre você. O dia do Senhor está perto. Só vai escapar deste dia quem for arrebatado juntamente com os crentes. Glória a Deus. Em Tessalonicenses, Paulo vai dizer, ainda no capítulo 5, quando ele vai falar sobre o dia do Senhor, ele diz: o dia do Senhor vem de repente. Ele vem com as dores de parto, conforme Jesus disse, é o princípio das dores. Ele vem quando disserem que há paz e segurança. Aí Paulo vai dizer: mas vocês, esse dia vem para os ímpios dessa forma. Vem para os ímpios dessa forma. Os ímpios são das trevas. E eles vão experimentar o dia das trevas. Esse dia vai ser noite. Essa parte do dia que eu vou viver, dia de trevas, dia de escuridão, é o dia que eu vou punir a humanidade por todos os seus pecados. Mas no versículo 9, Paulo vai dizer para aqueles irmãos: mas vocês não, irmãos, vocês não. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação através de Jesus Cristo. Não aguarde a ira de Deus sobre você. A ira de Deus não está mais sobre você. O que você deve esperar é a salvação que será trazida na vinda de Jesus. A ira de Deus não é mais sobre você. Aguarde o céu, aguarde Jesus Cristo. Ele vem para te tirar desta terra e vai descarregar a sua ira aqui. Mas para isso, viva como filho da luz. Viva como filho do dia, não das trevas. É terrível o orgulho das pessoas. É terrível. Mas nesse dia Deus vai abater. Nesse dia Deus vai humilhar os orgulhosos. Estou nem aí para ter criticando. Estou nem aí para quem está dizendo que a Bíblia tem mentira. Estou nem aí. Eu gosto. Gosto de debater os assuntos, para adquirir experiência para mim, conhecimento para mim, tentar ajudar a pessoa se quiser. Se não quiser, haverá um dia em que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, querendo ou não, vai ser obrigado, vai entender que Ele é Senhor. Nenhum criminoso
crime e achar que ninguém tem o direito de levar ele para a prisão e condenar ele por seus crimes. Nenhum pecador que é criminoso diante do justo juiz que é Deus pode achar ele injusto, pode dizer o que você quiser, mas você é um criminoso, está no pecado, está envolvido na prostituição, está envolvido no adultério, está envolvido na bebedice, no fumo, na droga, você está envolvido com essas coisas, e naquele dia, você achando que ele tem direito ou não, ele vai mostrar que ele é Senhor, que ele é Deus, que ele é todo poderoso, e ninguém poderá resistir a ele. Naquele dia, o orgulhosozinho vai ficar humilde, vai se abater. Hoje é triste, você prega o evangelho para as pessoas, elas ficam com raiva, em vez de elas se entristecerem com elas e com o pecado delas. Essas mensagens faz raiva até crentes faz raiva. Se tocar no pecado de um crente, está com raiva. Mas poder do Senhor entrando, espera o dia chegar. Você quer enfrentar esse dia? Você quer encarar esse dia? Então seja humilde. Seja humilde. Eu já vi pessoas, eu quero ser crente, ok, aí se converteu, aparentemente, só que a palavra que foi pregada estava batendo no pecado de um familiar dessa pessoa. Essa pessoa disse: eu não vou não mais para a igreja não, não quero ser mais crente não. A mensagem lá estava batendo. Eu nem conheço os familiares, eu nem conheço. A mensagem estava batendo. O céu é dos humildes, o inferno é para os orgulhosos, o arrebatamento é para os humildes, o dia do Senhor de trevas é para os orgulhosos, soberbos e arrogantes. Você escolhe o dia, você escolhe se você vai ser aquele que vai olhar para Jesus e vai querer abraçá-lo, ou se você vai ser aquele que vai se esconder nas cavernas, nos buracos das rochas e dizer assim: me esconda da presença de Jesus. Não sei você, mas eu já escolhi há muito tempo. Aleluia. Eu quero ver-me face a face. Glória a Jesus. E eu quero que neste dia seja um dia de alegria para mim. Esse dia para mim não será de terror, não será de espanto, mas será um dia em que todas as minhas dúvidas vão sair. É um dia em que meu sofrimento, tristezas, tribulações, tudo isso vai ser fichinha quando eu olhar para Ele e entender que as aflições do presente nem hão de se comparar ao peso eterno de glória que em nós há de ser revelado. Glória a Jesus. Eu não quero ser aquele que disse: Senhor, eu preguei tanto, eu usei o teu nome. Eu não quero ser a pessoa que diga: Senhor, o Senhor lembra dos eventos, o Senhor lembra das pessoas que foram batizadas quando eu chamei para a frente. Oh meu Deus. E Ele vai dizer: eu não conheço você. Sai de perto de mim, seu maldito. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu não quero ser este, não. Eu não quero ser este. Eu quero ser daqueles que Jesus dirá: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu vou ouvi-lo chamar o meu nome. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurado é quem olha para si e reconhece que ele é pobre espiritualmente. Ele é um desgraçado, destituído de Deus e depende dele. O orgulhoso diz: agora não, eu não preciso dele. Eu estou aqui com meu dinheiro, eu estou bem de vida, eu estou bem de saúde, eu vou festejar, não preciso. Agora não. Esse é o orgulhoso de espírito.
Reconhecer que precisa, senão morre de fome. O pobre de espírito é esse. Ele olha para si, que palavra dura. E olha para ele e diz: isso vai acontecer comigo. Eu vou experimentar esse dia do Senhor, o dia da ida do Senhor. Portanto, eu preciso me humilhar. Eu preciso me arrepender do meu pecado. Eu preciso abandonar o meu pecado. Meu Senhor, me liberte. Meu Senhor, me salva. Meu Senhor, me encha dos bens espirituais. Eu sou miserável. A Bíblia diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. O orgulhoso não. Quanto tempo você vai permanecer no seu orgulho? Quanto tempo o seu pecado não vai lhe incomodar? Quanto tempo seus maus hábitos e vícios não vão doer na sua alma? Durante quanto tempo? Quando você vai abandonar a prostituição? Quando você vai abandonar o adultério, a imoralidade? Quando você vai abrir mão dessas coisas para ser herdeiro do céu? Quando você vai olhar para Cristo e dizer: eu sou pecador, me lava Jesus, me purifica Jesus, me limpe, porque eu quero entrar no teu reino. Quando você vai olhar para você e enxergar seu pecado? Quando? Nós, os salvos e aqueles que têm certeza da vida eterna, nem se preocupe com o dia do Senhor. Nem se preocupe com este dia. Não aguarde isso. Aguarde Cristo. Aguarde Cristo, que te livrará e que te livra da ira futura. Ele te livra desta ira. Você não está destinado a esse dia. Tenha certeza disso. Não se alegre por coisinhas mais simples. É triste, irmãos, olhar para os cristãos. É triste olhar para as pessoas. Eles estão num culto e não conseguem se alegrar com a presença de Deus. A mente deles está tão cheia de podridão, de coisas do dia a dia. Passou o dia no celular, chega triste. Ai, meu Deus. Se você entendesse o valor das riquezas espirituais, cada culto seria um único culto. Cada louvor seria uma chance única para você louvar junto. Cada pregação seria uma pregação única. Seria uma pregação única. É o dia que Deus falou. Deus falou naquele dia. Vai falar amanhã, mas eu não posso perder nada do que Ele disser. Quem entende o prazer de estar na presença de Deus aqui, em casa, no quarto, no banheiro, na cozinha, quem entende o valor da presença de Deus, eita, vou pecar, não posso, Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, saberá qual é o valor do dia em que ele ver a presença física de Jesus em glória. Isso será único. Sabe por que as pessoas não têm prazer aqui de estar na presença de Deus? Não vivem pela fé. Não vivem pela fé. Eles não estão tendo realmente a experiência da presença de Deus. Não há experiência no coração deles. Se a presença de Deus fosse sentida por você, você não pecaria dessa forma, você não viveria dessa forma, você não andaria na rua dessa forma, você não daria escândalo, mau exemplo.
a tua alma. Quem sente a presença de Deus aqui sabe qual é o valor de naquele dia vê-lo face a face. Abandone seu pecado. Abandone seus pecadinhos escondidos, os seus pecadinhos ocultos. E seu esposo não sabe, sua mulher não sabe, seus filhos não sabem, suas filhas não sabem. Abandone. O justo juiz lhe conhece. Ele está vendo o que você vê. Ele percebe o que você sente, o que você pensa. Abandone as obras das trevas, porque Ele é o Deus que traz aquilo que está oculto à tona e revela publicamente. Ele é o Deus que faz isso. Aleluia, glória. Sinta a presença de Deus. Perceba que Ele está com você. Não deixe que seja tarde demais. Não deixe que a ira de Deus chegue na sua vida para destruir você e lhe punir pelos seus pecados. Se converta, se arrependa enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto